Doulu Dalu. Volume 28. Capítulo 196. Título Doulu do 99º nível. O olhar de Shenxin passou sobre todos os presentes. Ultrapassar o 95º nível pode ser considerado uma linha divisória para os títulos Doulu. Entre o 91º e o 95º nível, apesar de a diferença de poder espiritual não ser pequena, isso ainda pode ser compensado pela qualidade dos espíritos, ossos espirituais e habilidades espirituais. Entretanto, se um dos dois títulos Doulus lutando já tiver ultrapassado o 95º nível, a situação será diferente. O poder espiritual de um título Doulu no 96º nível é 20% mais forte do que um título Doulu no 95º. Os olhos do grande mestre brilharam, exibindo sua animação e ardor sobre o assunto. Tendo estudado os espíritos durante toda a sua vida, a experiência de um mestre dos espíritos no pináculo do seu poder como Doulu Espada não podia ser mais interessante. Mas enquanto o poder espiritual do 96º nível é mais forte em apenas 20%, isso não pode ser compensado pela qualidade do espírito, ossos espirituais ou habilidades espirituais normais. A menos que suas habilidades possuam falhas essenciais, um título Doulu do 96º nível deve ser completamente capaz de subjugar os títulos Doulu abaixo do 95º nível. E quanto à diferença entre um título Doulu do 97º e um do 96º nível? O Doulu Espada olhou para Ning Fengzi, que assentiu com a cabeça. O poder espiritual de um título Doulu no 97º nível supera o de um título Doulu do 96º em mais 20%. Ouvindo isso, até os mais fortes entre eles não puderam evitar soltar um suspiro de espanto. O Doulu Osso forçou um sorriso. Portanto, durante todos esses anos, eu sempre fui suprimido por esse cara. Eu já cheguei ao 95º nível há 10 anos, mas ainda não consegui fazer nenhum progresso de verdade. Olhando para seu parceiro, o traço de um sorriso apareceu no rosto de Shenxin. Depois do 95º nível, cada evolução de nível não será apenas uma mera acumulação de poder espiritual, mas também envolverá compreensão. Além disso, já que cada pessoa tem um espírito diferente, o que deve ser compreendido também será diferente. Ninguém pode usar a experiência de outras pessoas para evoluir. Seu acúmulo de poder espiritual já é o suficiente. Só falta esse esclarecimento final. Gu Hong soltou um suspiro. 99% de esforço mais 1% de talento é igual a sucesso. Ainda assim, o mais importante é esse 1%. Em termos de compreensão, eu sou inferior a você. Shenxin disse. Porque você não é tão decidido quanto eu. Tang San os estava ouvindo em silêncio ao lado e essa conversa entre pessoas tão poderosas poderia trazer grandes benefícios para sua cultivação no futuro. Depois de refletir um pouco, o grande mestre disse. Isso quer dizer que um título Doulu do 97º nível é cerca de 50% mais forte que um do 95º nível e, de acordo com o contraste entre suas forças, ele seria capaz de enfrentar até 2 abaixo do 95º nível ao mesmo tempo. Um traço de aprovação apareceu nos olhos de Shenxin. Ele queria expressar exatamente essa ideia, independente das restrições entre espíritos e habilidades espirituais. Considerando apenas o poder espiritual, isso é verdade. Acima do 95º nível, as diferenças de níveis podem ser comparadas às diferenças entre o céu e a terra. Entre o 97º e o 98º, a diferença é de uns 30%, enquanto entre o 98º e 9º ela chega até 40%. Em outras palavras, um título Doulu do 99º nível deve ser capaz de enfrentar sozinho no mínimo uns 4 títulos Doulu abaixo do 95º. O grande mestre assentiu, imerso em suas reflexões. Com base nesses cálculos, então o poder espiritual de um título Doulu do 99º nível é mais de 2,6 vezes maior que o de um do 95º. Em termos de poder espiritual, é quase a mesma coisa que a diferença entre um sábio espiritual e um rei espiritual. Mesmo uma luta de 1 contra 6 não deve ser problema. Mas na prática, considerando que todos sejam títulos Doulu e que exista a possibilidade de haver habilidades espirituais que possam se restringir, um título Doulu do 99º nível pode no máximo aguentar até 4 títulos Doulu abaixo do 95º nível ao mesmo tempo. Ning Fengzi sorriu. O grande mestre realmente merece seu título. Existem uns 20 títulos Doulu conhecidos, enquanto o número daqueles escondidos nas montanhas ou nas florestas é desconhecido. Aqueles que possuem talento inato de alta qualidade e se esforçarem na cultivação terão a chance de alcançar o nível de título Doulu enquanto estão vivos. Entretanto, para ultrapassar o 95º nível, só com muito talento ou muita sorte. Como o tio Shenxin disse, a compreensão é mais importante. Nas gerações mais jovens, eu só vi esse tipo de talento nos 7 demônios da Shrek e na geração de ouro do Hall dos Espíritos. Se aquela Qian Renshui tiver o espírito serafim, então ela também deve possuir esse tipo de talento. De repente, Tang San abriu a boca. Senhor Shenxin, então qual é a diferença entre o 99º e o 100º nível? O olhar de Shenxin caiu sobre Tang San, encontrando com seus olhos azuis claros. Eu não sei, é possível que alguém tenha alcançado esse poder lendário em alguma parte do mundo. Mas nenhum deles deixou algum relato de suas experiências para trás. Dizendo isso, um traço de anseio apareceu em seus olhos calmos. Meu pai alcançou o nível de título Doulu aos 68 anos de idade, então usou os 10 anos seguintes para alcançar o 95º nível.
Depois de mais 10 anos, ele alcançou o 96º, quando já estava com 88. Foi só com 100 anos que ele alcançou o 97º nível. Naquele ano, ele enfrentou seu último oponente e, infelizmente, perdeu. As diferenças que eu mencionei antes foram registradas pelo meu pai. Ele conversou comigo durante 1 hora, então morrer de repente. Um pouco antes, ele me contou que seu oponente havia sido um título Dolu do 99º nível, que era conhecido como o mais talentoso da sua geração. Depois da luta, meu pai ouviu que aquele título Dolu já estava em um impasse há mais de 30 anos. Ele chegou à conclusão de que a diferença de poder espiritual entre o 99º e o 100º nível era de mais de 100%. Além disso, que também devia existir a possibilidade de um 100º anel de espírito. Essa era uma informação valiosíssima. Todos ficaram em silêncio. Entre os mestres dos espíritos presentes, tirando o grande mestre, até os mais fracos, os demônios da Shrek, já estavam próximos do 60º nível. Como mestres dos espíritos, quem entre eles não desejava a chance de alcançar o topo do mundo um dia? Com as palavras do Dolu Espada, eles descobriram o quão difícil isso seria. Naquele ano, eu tinha 72 e já havia alcançado o 92º nível. Desde então, já se passaram 24 anos e eu estou com 96 hoje. Se o título Dolu que derrotou meu pai ainda estiver vivo, eu não sei dizer se ele já atravessou essa última barreira ou não. O grande mestre disse: a expectativa de vida de uma pessoa normal é de uns 68 anos. Se um mestre dos espíritos não sofrer acidentes, não deve ser difícil alcançar os 100 anos de idade. Especialmente os mestres dos espíritos de alto nível. Uma vez que alcançar o nível de título Dolu, estender sua expectativa de vida por mais 20 anos não deve ser problema. Esse mestre dos espíritos que você mencionou tem grandes chances de ainda estar vivo. Shen suspirou, dizendo: infelizmente, mesmo se ele ainda estiver vivo, eu jamais terei a chance de desafiá-lo. Ning Hongrong disse um pouco surpresa: Vovô Espada, você não odeia essa pessoa? Shen balançou a cabeça, dizendo: meu pai morreu com um sorriso no rosto. Durante um tempo eu odiei aquele homem, mas depois de também ultrapassar o 95º nível, eu entendi. Assim se alcança esse nível, ser capaz de enfrentar um oponente mais forte do que você mesmo é uma grande sorte. Tang San disse: Senhor Shen, se eu não estiver errado, apesar de você ter perdido um braço, seu nível ainda aumentou um pouco. Por que você não terá essa chance? A expressão de Shen de repente se iluminou e todos os presentes tremeram, fixando seus olhares em Tang San. Ele disse: bom. Você realmente é um jovem corajoso. Entretanto, o que eu disse é verdade. Tendo perdido meu braço, mesmo se eu obtiver um pouco de compreensão, minha vitalidade ainda estará ferida e será difícil para mim avançar no futuro. Eu jamais serei capaz de ultrapassar meu pai. Todos os presentes eram pessoas inteligentes e não puderam evitar ficar chocados pelo que as palavras de Shen implicavam. Esse Dolu Espada havia ultrapassado outra barreira, alcançando assustadores 97 níveis de poder espiritual. Os olhos de Tang San ficaram repletos de ardor. Senhor Shen, você sabe onde está essa pessoa? O olhar de Shen passou sobre todos os presentes. Naqueles dias, quando meu pai o desafiou, ele era o sumo sacerdote do Palácio dos Anciãos do Hall dos Espíritos, o antigo mestre do Palácio dos Anciãos e o orgulho daquela geração do Hall dos Espíritos, um líder espiritual no verdadeiro sentido da palavra. Quando Bibi Dong reivindicou sua posição, se não fosse pelo suporte dele, como ela teria conseguido convencer tantas pessoas ainda estando tão longe do nível de título Dolu? O ar pareceu ficar mais denso e todos contraíram as pupilas. Até Ning Fengzi, que já sabia disso há muito tempo, inconscientemente ficou com uma expressão séria. Tang San agora sabia que dentro do Hall dos Espíritos, que ele considerava seu maior inimigo, ainda havia oponentes como esses escondidos. Eles eram, afinal, uma formidável existência que havia governado os mestres dos espíritos por um milênio. Nesse momento, uma porta se abriu e um forte cheiro de remédio se espalhou por dentro do aposento, chamando a atenção de todo mundo. Dugubó foi o primeiro a sair do quarto. Ele parecia estar um pouco cansado, mas vendo os olhares esperançosos, ele lentamente balançou a cabeça para cima e para baixo. Yang Wood também saiu do quarto atrás de Dugubó, com o rosto extremamente pálido. Ele havia enfrentado uma grande batalha antes e em seguida, gastado toda a sua força para tratar um veneno durante horas. Mesmo sendo o mestre do salão de remédio, isso ainda o deixou exausto. Ele disse a Tang San: mestre da seita, eu preciso conversar com você. Tang San sorriu internamente. Se você quisesse conversar comigo em particular, seria melhor esperar até que surgisse uma boa oportunidade. Agora, na frente de Ning Fengzi, como ele poderia se retirar para conversar com ele a sós? Ancião Yang, não há estranhos aqui? Se tem algo para dizer, então diga. Yang Wood ficou confuso por um instante, então percebeu que sua escolha de lugar e momento para falar isso não havia sido muito boa. Ainda assim, ele assentiu, dizendo: eu já ajudei o imperador a neutralizar todo o veneno dentro dele. Mas por ter estado envenenado por tanto tempo, seus órgãos sofreram danos sérios. Eu usei alguns remédios para ajudá-lo, mas isso só vai permitir que ele sobreviva por mais alguns anos. Ning Fengzi franziu as sobrancelhas,
soltando um suspiro leve. Ainda bem que você conseguiu salvar a vida dele. Alguns anos? Parece que o Império terá que encontrar outro sucessor. A Vossa Majestade já sabe disso? Yang Wood balançou a cabeça. Eu ainda não contei a ele. Ele já está dormindo agora. Com a ajuda dos meus remédios, sua situação já deve estar normalizada até amanhã. No máximo ele vai se sentir um pouco fraco. Apesar de Ning Fengzi sentir ansiedade, ele sabia que ficar muito preocupado agora seria inútil. Sem o imperador, eles não tinham como contra-atacar o Palácio Imperial. Mas no momento, eles não precisavam temer uma repentina mudança na situação. Afinal, com tantos mestres dos espíritos reunidos ali, a menos que Qian Renshui conseguisse arranjar uns 10.000 mestres dos espíritos em menos de um dia, não seria necessário se preocupar com as defesas do lugar. Além disso, 10.000 mestres dos espíritos era um número enorme e os ministros imperiais não eram idiotas. Sobre quem a culpa iria cair ainda estava no ar. Contudo, o Império Seldou não era uma seita de mestres dos espíritos. Eles tinham uma fundação profunda e com certeza não seria nada fácil engolir as riquezas de um grande império como esse. Foi por causa disso que o Hall dos Espíritos escolheu a estratégia de colocar Qian Renshui no lugar de Shui Qing ao invés de usar um ataque direto. Tang San disse. Ancião, velha aberração, isso deve ter sido cansativo para vocês. Por que vocês não vão descansar um pouco? Yang Wood e do Gubó foram descansar e Ning Fengzi e Tang San afundaram nos seus próprios pensamentos. Se o imperador pudesse acordar agora e voltar para o Palácio Imperial com eles, o controle da situação naturalmente cairia em suas mãos. Mas se eles tivessem que continuar esperando, Qian Renshui poderia causar todo tipo de mudanças com sua posição de príncipe herdeiro. Respirando fundo, Ning Fengzi de repente ergueu a cabeça. Mestre da seita Tang, venha comigo. Enquanto falava, ele andou até o quarto onde o imperador Shuye estava se recuperando. Tang San se apressou para alcançá-lo. Ning Fengzi balançou a mão quando ele passou, fechando a porta atrás dele e diretamente se aproximando da cama. A cor escura na face do imperador já havia desaparecido, substituída por uma profunda palidez, com uma aparência murcha e abatida. Ele parecia como uma vela morrendo ao vento, completamente diferente de sua aparência vigorosa de alguns anos atrás. Ning Fengzi olhou para Tang San ao seu lado. Pequeno San, diga-me o que nós deveríamos fazer agora. Continuar esperado ou pensar em alguma outra estratégia? Sozinho com Tang San, ele voltou a se dirigir a ele como antes. Tang San respondeu de forma calma. Qian Renshui é inteligente. Eles já devem ter percebido que há alguma coisa de errado com a escola porcelana dos 7 tesouros. Quando a hora chegar, eles vão atacar imediatamente. Qian Renshui também explorará sua posição de príncipe herdeiro para agir. Entretanto, ela deve saber que o Hall dos Espíritos dificilmente irá aceitar enviar mais de 10.000 mestres dos espíritos em tão pouco tempo. Mesmo em todo o Hall dos Espíritos só deve haver algumas dezenas de milhares de mestres dos espíritos. Eles perderam muita gente nos ataques anteriores ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e a sua seita. Dessa vez, eles só enviaram 3.000 mestres dos espíritos e 4 títulos do Lu. Isso já é um investimento considerável. Eu acredito que a Qian Renshui não vai tentar nos enfrentar de forma direta. Ela tem duas escolhas. Uma é tentar assassinar a Vossa Majestade, assim ela ainda terá uma chance de assumir o trono. Mas para isso, ela terá que enfrentar os nossos 5.000 mestres dos espíritos em uma batalha de verdade. Ou o peixe morre, ou a rede se parte, mesmo se nós vencermos, será uma vitória amarga. Ning Fengzi ouviu Tang San com atenção. E qual é a outra opção? Tang San respondeu. Destruição. Causar o máximo de destruição possível na cidade Seldou, especialmente no Palácio Imperial. Com a vitalidade do Império ferida, o Hall dos Espíritos terá uma chance no futuro. Afinal, o Hall dos Espíritos agora já tem a dominância total do continente. Ser derrotado uma vez não significará que eles não terão chances mais tarde. Se eu fosse Qian Renshui, eu definitivamente escolheria a segunda opção. E se você e os discípulos da escola porcelana dos 7 tesouros não tivessem deixado o palácio, eu temo que vocês teriam enfrentado o ataque mais destrutivo. Ning Fengzi olhou para Tang San satisfeito, revelando um traço de um sorriso em sua face. Pequeno San, quando a Hongrong herdar a escola porcelana dos 7 tesouros, você tem que ajudá-la bastante. Tang San assentiu. Eu sempre a considerei como uma irmã mais nova. Ainda mais com o Oscar ao lado dela. O pequeno Al não é nem um pouco menos astuto do que eu. Com o pagode de porcelana dos 9 tesouros da Hongrong, a sua escola está fadada a, no futuro, se tornar a escola porcelana dos 9 tesouros nas mãos dela. Ning Fengzi sorriu. Se esse dia realmente chegar, vai ser graças a você. Certo, pequeno San, você pode voltar lá para fora. Eu quero fazer companhia a Vossa Majestade sozinho. Tang San o encarou sem expressão por um instante. Então seu olhar de repente ficou estranho. Ning Fengzi balançou a cabeça impotente. Criança tola. Às vezes, ser muito esperto não é uma coisa boa. Vá. Havia alguma coisa nos olhos de Tang San quando ele encontrou com o olhar inabalável de Ning Fengzi. Então ele se virou para sair, com passos um pouco pesados. Depois de uma hora, a porta se abriu de novo. Ning Fengzi informou a todos que o imperador já estava acordado e que havia mandado convocar os comandantes da guarda da cidade de Seldou. Ning Fengzi enviou o Dolu Osso pessoalmente. O imperador não tinha nada em mãos nesse momento,
Então não tinha como escrever nenhum decreto oficial. Outra hora se passou e depois de o imperador ver os comandantes da guarda da cidade, ele emitiu uma série de ordens e a atmosfera dentro da cidade de repente ficou tensa. O imperador também chamou o comandante daqueles 2.000 mestres dos espíritos treinando na Academia Sherek. Agora, os mais de 7.000 mestres dos espíritos dentro da Academia Sherek estavam reunidos. Da Academia Sherek e das 4 academias elementais, menos de 100 professores podiam ser mobilizados para lutar. Quanto aos 2.000 alunos, todos concordaram de forma unânime em não deixá-los participar da operação. Esses jovens mestres dos espíritos eram o futuro do continente e também do Império Seldou, eles não podiam ser perdidos. Depois de o Dolu Osso voltar após enviar as ordens para os comandantes da guarda da cidade tomarem controle da situação geral, Ning Fengzi levou todos ao quarto para prestar respeitos ao imperador Shuye. Agora o imperador já estava sentado. Não apenas a palidez que Tang San havia visto antes tinha desaparecido, como sua face até estava rosada, como se ele fosse um homem robusto no auge de sua vida. Todos se curvaram em saudação ao mesmo tempo. Com sua posição no mundo dos mestres dos espíritos, se ajoelharem era impossível. O olhar do imperador revelou um traço de desapontamento. Eu agradeço a todos vocês por virem em meu auxílio. Agora não é hora de conversar. Assim que nós acabarmos com a rebelião, eu os agradecerei pessoalmente. Mestre da escola Ning, é hora de partir. Ning Fengzi assentiu, se adiantando para ajudar o imperador a se levantar e saindo do quarto sem prestar atenção nos olhares um pouco vazios dos outros presentes. A seita Tang, a escola porcelana dos 7 tesouros e a família imperial, 3 grandes facções haviam reunido uma força-tarefa de mais de 5.000 mestres dos espíritos e majestosamente deixaram a Academia Sherek, seguido direto para o Palácio Imperial. Agora, a guarda da cidade já havia sido despachada, bloqueando os 4 portões da cidade e também enviando mais de 50.000 guardas para cercar o palácio. O exército de defesa da cidade estava parado diante da guarda do Palácio Imperial. Nenhum dos lados cedeu ou abriu caminho. Mas as ordens do imperador foram apenas para erguer o cerco. Com o imperador aparecendo em pessoa, tudo naturalmente se resolveu. Ao mesmo tempo, os outros oficiais também chegaram, tendo sido notificados pelos guardas da cidade. Os guardas imperiais não se atreveram a ser negligentes, abrindo os grandes portões com pressa e saudando o retorno do imperador. Após o imperador emitir uma série de comandos, os guardas cooperaram com os 5.000 mestres dos espíritos trazidos de volta para vasculhar o palácio em busca de Qian Renshui. Tang San e Ning Fengzi foram ao pátio onde a escola porcelana dos 7 tesouros estava hospedada depois de uma hora de buscas cuidadosas. Todos os sinais indicavam que Qian Renshui e os 2.000 mestres dos espíritos que ela havia trazido para dentro do palácio estavam lá. A expressão de Ning Fengzi estava bem desagradável. Para enganar as pessoas, apesar de todos os que ficaram para trás terem sido discípulos externos da escola porcelana dos 7 tesouros, eles ainda somavam mais de uma centena de pessoas. Não era preciso duvidar de que esses mestres dos espíritos com certeza haviam encontrado um trágico fim nas mãos dos inimigos. Ataquem! Ning Fengzi gritou, então voou na direção dos muros do pátio com o Dolu Osso e o Dolu Espada. O triângulo de ferro dourado e as forças da seita Tang também avançaram ao mesmo tempo, cercando completamente o pátio, inclusive pelo ar. Vários mestres dos espíritos do tipo voador subiram aos céus, especialmente os discípulos do Salão da Velocidade da seita Tang, que encontraram as melhores posições para fazer o reconhecimento do local. Entretanto, tudo isso foi inútil. Depois de entrarem no pátio da escola porcelana dos 7 tesouros, o que eles encontraram não foram 2.000 inimigos e sim mais de 2.000 corpos. Os corpos dos 2.000 mestres dos espíritos afiliados à família imperial de Seldou que estavam protegendo o palácio. Ning Fengzi vacilou, recuperando o equilíbrio com a ajuda do Dolu Osso. Por um momento seus olhos ficaram vermelhos. Desses mais de 2.000 corpos no chão, além dos 100 discípulos exteriores da escola porcelana dos 7 tesouros, o resto eram mestres dos espíritos da família imperial, dos quais a maioria haviam sido ensinados por ele. Eles até mesmo podiam ser chamados de a principal força do Império Seldou. A verdade era que a família imperial tinha menos de 5.000 mestres dos espíritos sob seu controle. Perder quase metade deles desse jeito fez a diferença de forças entre eles e o rol dos espíritos aumentar ainda mais. Inspecionando os corpos com atenção, não foi difícil descobrir que a maioria havia sido morta com um ataque surpresa. Não era preciso perguntar. Todos conseguiam entender qual foi a forma que Qian Renshui escolheu para lidar com a situação. Em uma das paredes do pátio, havia grandes letras escritas com sangue. Tang San, você venceu dessa vez. Nós nos encontraremos de novo. A mensagem estava assinada com a imagem de um anjo realista de sangue, com 6 asas vermelhas esticadas. Como se fosse uma declaração de guerra contra Tang San. Eles tinham mesmo vencido? A expressão de Tang San estava fria como uma tempestade de neve. Do ponto de vista estratégico, dessa vez eles haviam arruinado anos de planejamento de Qian Renshui e, sem dúvidas, obtido a vitória. Mas eles só conseguiram tomar as vidas de uns 1.000 mestres dos espíritos do rol dos espíritos, enquanto o Império Seldou pagou mais do que o dobro disso. A diferença de quantidade de mestres dos espíritos continuava aumentando cada vez mais. Após examinar as circunstâncias dentro do pátio, o Dolu Espada voltou até Ning Fengzi. Mestre da escola,
Eles escaparam do palácio pelo nosso túnel. Ning Fengzi respirou fundo algumas vezes aquele ar fedendo a sangue, então disse com os dentes cerrados: limpem esse lugar. Contrariando as expectativas de todos, foi o imperador quem manteve a calma. Após ouvir sobre o que havia acontecido, o monarca não exibiu qualquer reação e apenas ordenou que esses mestres dos espíritos fossem enterrados. Ele nem mesmo tomou alguma ação contra o templo espiritual da cidade de Seldou. Jovem mestre, a sua decisão foi correta. Eu só não consigo entender como eles conseguiram fazer o imperador se recuperar em tão pouco tempo. Você tem alguma ideia? O Doulu Lança de Cobra, Shilon, perguntou com um suspiro. Qian Renshui agora já estava com sua aparência original? Com seu corpo magro envolto em robes amarelos claros e com o rosto de volta ao normal. Eu também não esperava que eles seriam capazes de recuperar o palácio tão rápido assim. Eu apenas agi tendo em vista o pior cenário. Eu não apostaria na recuperação da nossa posição vantajosa. O pálido Doulu Baiacu, que ainda não havia se recuperado dos seus ferimentos, suspirou ao lado. Jovem mestre, como nós iremos explicar o que aconteceu hoje para a Pontífice Suprema? Qian Renshui disparou um olhar para ele. Eu arcarei com todas as consequências. Essa batalha apenas começou. Se nossos oponentes não conseguirem aguentar um único golpe, então qual é o ponto dessa luta? Seu olhar se tornou severo. Tang-san, eu vou voltar para o Hall dos Espíritos e tentar absorver o segundo pedaço da armadura angelical. Quando nós nos encontrarmos de novo, eu me pergunto se você ainda será capaz de escapar das minhas mãos. Pensando nisso, ela não pôde evitar virar a cabeça na direção da cidade Seldou. Tendo vivido ali por tantos anos, tudo que devia ter sido dela havia sido perdido. Apesar de ter se redimido por algumas das perdas no fim, ferindo o Império Seldou, ela ainda havia sido derrotada estrategicamente. Mas se alguém fosse investigar quem havia sido responsável por tudo isso, a culpa não cairia apenas sobre ela. De acordo com o plano original, ela devia ter assumido o trono seguindo as regras. Se não fosse por Bibi Dong insistir em acelerar os planos, por que ela teria estimulado o veneno no corpo do imperador tão cedo? Basicamente não havia como expor sua identidade. Paciência e determinação, essas sempre haviam sido as melhores qualidades de Qian Renshui. 5 dias depois, a calma já havia sido restaurada na cidade de Seldou. As pessoas comuns só sentiram que havia certa tensão no ar durante os últimos dias. Mas isso agora já havia voltado ao normal. Entretanto, os altos escalões do Império sabiam que a luta entre o Império Seldou e o Hall dos Espíritos havia começado para valer agora. A partir dos eventos daquele dia, não haveria mais chances de reconciliação entre os dois lados. Por fora, a cidade parecia relaxada, mas por dentro, estava tensa. Ning Fengzi finalmente foi colocado na frente do palco, com o imperador o apontando como mestre do Estado Imperial. Junto com o grande mestre, eles ganharam o controle sobre todos os mestres dos espíritos dentro das fronteiras do Império. Os 2.000 mestres dos espíritos da família imperial treinando na Academia Sherek voltaram para o palácio e, como consequência, o grande mestre também foi para lá, a fim de treiná-los junto com os discípulos da Escola Porcelana dos Sete Tesouros e Ning Fengzi. Palácio Imperial de Seldou. Tang-san estava sentado ao lado de Xiao Wu e de frente para o grande mestre. Ali era a residência do grande mestre no palácio. Pequeno San, o que você planeja fazer a seguir? O grande mestre perguntou. Tang-san respondeu. O tumor maligno dentro da família imperial de Seldou já foi retirado. O imperador expressou que irá nos ajudar a desenvolver a seita Tang com toda a sua força. Pode-se dizer que a seita Tang já está no caminho certo. O próximo passo é começar a produzir armas ocultas em massa. Eu estou me preparando para fazer uma viagem de volta para a escola Céu Claro. Em parte porque eu quero reportar as nossas circunstâncias para eles. Mas também para levar o ferreiro divino Logal lá e para pedir para o meu tio ajudá-lo a forjar uma certa arma oculta formidável. E depois, o grande mestre olhou para o seu amado discípulo com uma expressão gentil em sua face rígida. Tang-san disse. Na minha luta contra Qian Renshui dessa vez, eu descobri vários aspectos nos quais eu preciso melhorar. Especialmente no campo do poder de ataque. Apesar de eu ter muitas formas de atacar, meu poder ainda não é o suficiente. Enfrentando um oponente do nível dela, eu pude perceber como eu estou cheio de falhas. Eu pretendo ficar na escola Céu Claro para cultivar por um tempo. O martelo Céu Claro foca principalmente no ataque, então eu quero ver se eu consigo aprender algumas formas de usá-lo. Caso contrário, eu não terei muita confiança de ser capaz de enfrentar a Qian Renshui de novo. O grande mestre balançou a cabeça. Uma viagem de volta para a escola Céu Claro é necessária, mas eu não aprovo você ficar lá para cultivar. Tang-san não perguntou o motivo, porque ele confiava plenamente nas decisões do seu professor. O grande mestre continuou. O martelo Céu Claro é de fato formidável. Entretanto, não se esqueça de que para usar todo o seu poder e exibir sua força, primeiro você precisa de habilidades espirituais que pertençam a ele. Você tem espíritos gêmeos e antes de o seu imperador azul prateado alcançar os 9 anéis de espírito, colocar anéis no seu martelo Céu Claro irá diminuir seu potencial futuro. E sem habilidades espirituais, seu espaço para crescimento com ele vai ser bem limitado. Nesse ponto, o grande mestre pareceu ter um pouco de dificuldade para continuar. Professor, se você tem alguma proposta, então diga. Eu vou escutá-lo. Tang-san falou sem a menor hesitação.
O grande mestre suspirou. Eu tenho uma proposta, mas eu não quero que você corra esse risco. No fim, isso ainda é muito perigoso. Os olhos de Tang San brilharam. Agora ele já estava no 66º nível e podia sentir com clareza a sua velocidade de cultivação diminuindo sem parar. Manter o ritmo de progresso que ele tinha antes era praticamente impossível. Ninguém entendia a sua situação melhor do que o grande mestre. Mas mesmo se ele dissesse que isso era perigoso, Tang San entendia que isso podia ser um atalho para avançar mais rápido. Professor, não importa o perigo, me defender ainda não é um problema. Agora, o poder do rol dos espíritos está aumentando e sinto cada vez mais que minhas habilidades não são o suficiente. Também há aquela armadura angélica que você mencionou e os sacerdotes do Palácio dos Anciãos do Rol dos Espíritos. Se eu não aumentar minha força o mais rápido possível, como nós poderemos enfrentar o Rol dos Espíritos? Além disso, uma vez você me ensinou que quanto maior for a pressão, mais fácil será despertar o meu potencial. Obter compreensão no meio de batalhas ainda é mais rápido do que cultivar sozinho. O grande mestre sorriu um pouco impotente. Eu sabia que você iria dizer isso. Certo, então eu vou te contar. Apesar de estar no 66º nível, a maior parte disso veio do anel de espírito que a Xiao Wu te deu. Por isso, vai levar um bom tempo para você conseguir estabilizar seu poder e isso vai fazer a sua velocidade de cultivação diminuir. Apenas ficar cultivando de forma meticulosa não vai ser muito útil. Se você quiser absorver de verdade todo esse poder espiritual da forma mais rápida possível, você terá que fazer isso por meio de constantes batalhas. Vai ser ainda melhor se os perigos que você enfrentar te colocarem à beira da morte. Dessa forma, não apenas as suas habilidades de luta melhorarão, como a velocidade do seu progresso também vai aumentar. Eu estive cuidadosamente estudando a condição do Oscar nesses últimos dias. Mesmo sendo um mestre dos espíritos do sistema alimento, sua velocidade de progresso nesses 5 anos não foi nem um pouco menor que a sua. Isso porque ele esteve o tempo todo diante de perigos mortais. Tanta pressão não lhe deixou escolha a não ser avançar. Sem dúvidas, apesar de ter sido uma escolha arriscada, ela foi muito apropriada. Mesmo que a sua fundação tenha sido firmemente estabelecida nesses 5 anos, seu fortalecimento nesse aspecto ainda foi insuficiente. O tipo de massacre da cidade do massacre só aumentou o seu poder de ataque e intenção assassina. Aquele não era o tipo de lugar que podia constantemente causar pressão sobre você. Portanto, eu proponho que você vá a um lugar que possa causar essa pressão. Tang San perguntou curioso. E que tipo de lugar é esse? O grande mestre ponderou, então disse. Ele pode ser chamado de uma floresta de bestas espirituais. Entretanto, ele é diferente de qualquer uma que você conheça, porque, na verdade, é uma ilha, onde várias bestas espirituais peculiares vivem. Assim como muitos mestres dos espíritos peculiares, bem poucas pessoas no mundo todo conhecem esse lugar. Uma ilha, Tang San focou sua atenção na história do grande mestre. O grande mestre continuou. Eu vou descrever isso de forma simples para você entender o quão perigosa ela é. O Rol dos Espíritos uma vez enviou 2.000 mestres dos espíritos para essa ilha, numa tentativa de incorporar os mestres dos espíritos de lá. O resultado foi que a maioria não voltou, menos de 100 pessoas conseguiram sobreviver. Eles também perderam 2 títulos do Lu lá. O Rol dos Espíritos chama aquele lugar de Ilha Demoníaca, mas eu sei qual é o seu verdadeiro nome. Ela deve se chamar de Ilha do Deus do Mar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.